Olá a todos, estamos dando início aí a mais um módulo de instrução dentro da proposta a qual a gente se dedica aqui no canal, que é de passar alguns fundamentos doutrinários, alguns conceitos acerca da religião umbandista de forma clara, de forma precisa, para que todo aquele que se propõe a estudar ou a praticar a religião consiga compreender de fato a fé que ele está professando, beleza? Então esse módulo de instrução aqui é a Umbanda e o poder das velas, autoexplicativo, tá? A gente vai falar aqui sobre a origem das velas, o que são as velas, como as velas são utilizadas dentro do movimento religioso, qual que é a ligação, a conexão entre a vela e as entidades espirituais da religião umbandista, beleza? Nesse primeiro módulo aqui a gente vai se dedicar a falar sobre a origem das velas, origem física, tá? E nosso objetivo principal é explicar a origem das velas. Vamos fazer uma introdução, desenvolvimento, onde vamos abordar dois temas distintos, a magia das velas, a origem das velas, a conclusão e no final aí as fontes bibliográficas desse módulo de instrução. Então, com a criação da vela, a humanidade foi literalmente trazida da escuridão. Antes da invenção da lâmpada, as velas iluminavam todas as casas em várias partes do mundo, dos palácios às choupanas. Que fique muito claro isso aqui, porque quando a gente para falar de elementos empregados no movimento como forma de liturgia, as pessoas vêm falar de ancestralidade como se certos artefatos que hoje são muito baratos fossem de fácil acesso ao negro escravizado, né? Ao negro que trouxe toda essa matriz religiosa para o Brasil, e não é. Hoje você acha uma vela muito barata aí no supermercado ou nas casas de artigos religiosos, mas naquela época a vela era um artigo de luxo, né? Fique claro isso aí. A vela não foi criada por uma pessoa só, tá? Nem em um lugar específico. Então, quando a gente começa a se debruçar sobre a história de criação das velas, a gente vai ver que em diversas partes do mundo, das Américas até a Ásia, alguém em algum lugar criou um tipo de vela usando uma técnica específica. Uns usaram elementos vegetais, outros usaram gorduras animais, mas em cada parte do mundo, alguém teve uma ideia e construiu um objeto que servisse de iluminação, né, com diferentes elementos. Então foi sim, produto de muitas mentes e muitas épocas, tendo ao longo da história inúmeros formatos. Antigamente eram feitas de gorduras de animais envoltas em tecidos ou fibras vegetais. Hoje sua forma mais conhecida é a de parafina, né? Cera de parafina, a vela comum que você compra em supermercado. A Umbanda é uma ferramenta de trabalho que compõe o que chamamos de unidade doutrinária umbandista. A gente já falou sobre esse assunto, né? A Umbanda é composta de unidade e diversidade. A unidade umbandista é tudo aquilo que você vai encontrar em qualquer terreiro. Qualquer terreiro você vai encontrar. A culto aos orixás. Os orixás às vezes vão variar, mas tem culto ao orixá, tem entidade espiritual, tem uso de vela, tem defumação, tem um altar ou gongá. Então essa é a unidade umbandista. E qual que é a diversidade umbandista? Aí você vai ver gente cultuando um orixá com uma cor, tipo Ogum com a cor azul, no outro lugar você vai chegar Ogum é vermelho. Vai ter terreiro que você vai chegar aqui no gongá, lá no altar vai ter imagem de orixás, no outro vai ter imagem de santos católicos, no outro não vai ter imagem nenhuma. Então essa é a diversidade umbandista, tá? E a própria fundamentação doutrinária dessa religião permite que tal prática seja executada. Então acender uma vela pode ser entendido como a mais simples das artes mágicas. Essa definição é fácil de justificar, pois existe o emprego de pouco ritual, poucos artefatos de cerimônia e um linguajar facilmente compreensível a todos, que é a oração.
ou o sentimento que vem do fundo do coração. Então a gente fala que é a mais simples das artes mágicas porque você não precisa de muitos elementos. Você precisa da vela, de um fósforo, de um isqueiro, né, algo para acender, e da sua mente, para você criar uma conexão mental, certo? E consequentemente uma conexão espiritual. Na magia das velas, o praticante não precisa dominar fundamentos doutrinários de nenhuma religião. Então, você acender uma vela e desejar algo transcende fundamentação doutrinária religiosa. Independentemente se você é adepto de uma religião ou não, você pode pegar uma vela, acender uma vela e mentalizar algo de positivo para a sua vida ou para a vida de alguém, tá? O material, né, que seria a vela e o fósforo, pode ser comprado em qualquer loja, muito fácil de achar. E o rito, né, ser executado em qualquer lugar. Você pode acender vela na igreja, pode acender vela na sua casa, pode acender vela na rua, qualquer lugar você pode acender. Mesmo nos velhos tempos, onde a magia era quase que exclusivamente, privilégio dos letrados, a magia das velas continuava a arte oculta natural praticada pela gente comum. Então, quando você para estudar ali parte de ocultismo, parte das altas magias, né? Você vai ver que aquele pessoal ele tinha um conhecimento doutrinário bem solidificado. Então o camarada ele lia coisas, ele escrevia, produzia coisas que eram repassadas aí dentro da sua comunidade religiosa ou para os seus adeptos e ou iniciados. Tá? Então eram compêndios que você precisava decorar certos procedimentos litúrgicos, vamos colocar dessa forma. E a magia das velas, você não precisa nem saber ler para você fazer. Só você lembrar das benzedeiras aí, das rezadeiras, né? Muitas aí analfabetas ou semi-analfabetas e faziam verdadeiros milagres naquilo em que elas se propuseram a realizar, né? É a arte da benzedura. Então você não precisa nem saber ler e escrever, né? Você precisa só ter coordenação motora ali, né? Pegar a vela, acender a vela, colocar ela em pezinho ali em algum lugar e mentalizar aquilo que você quer para sua vida, de positivo, ok? Simples assim, tá? É uma magia, uma forma de magia acessível a qualquer indivíduo. Acender velas por razões mágicas não é difícil, mas pode-se dizer, sem muito temor de contradição, que é tão poderosa em sua ação quanto as palavras de invocação, círculos triplos e pentagramas do mago que pratica as mais elevadas artes mágicas. Então a gente consegue entender que o ato de você firmar uma vela intencionalmente, né, com objetivos mágicos e espirituais, ela tem tanto resultado quanto um trabalho de magia que é feito com mais elementos, né? Com mais fundamentos doutrinários. Até porque a gente sabe que o elemento fé, o elemento pensamento, o elemento força de vontade, ele é muito poderoso quando bem empregado. A maioria de nós já fez um primeiro ritual com velas em sua infância. Vocês se lembram aí dos seus primeiros aniversários, né? Soprar a velinha do bolo e fazer um pedido? Esse costume da infância baseia-se em dois princípios mágicos muito importantes: concentração e o uso de um símbolo para focalização. Então, essa foi a primeira mágica, esse foi o primeiro ato mágico realizado pelo indivíduo, né? E ele sem saber o fundamento doutrinário que tinha ali por trás. Então acende-se a velhinha ali, a criança firma o pensamento: eu quero um videogame, eu quero um não sei o que. Ela está emanando aquele
pensamento, aquela vontade e tá tentando atrair para sua vida aquilo ali, aquele objeto, ou aquela situação, ou aquela pessoa, etc. Tá? Então você note que quando eu falei agora que qualquer pessoa pode fazer, pode realizar essa magia das velas, até criança já fez, entende? É claro que não tem esse conhecimento doutrinário a respeito do uso das velas, mas praticou com aquela pureza, né, que é inerente aí às crianças. Em termos simples, quer dizer que se você quer que algo aconteça, precisa primeiro se concentrar, né, soprar as velas e então associar o seu desejo mágico ao ato simbólico de soprar as velas. A força da sua vontade faz o sonho realizar-se. Então, você tem o elemento material, que é a vela, que é o fogo, né, os elementos materiais, e os elementos espirituais, que aí são a força de vontade, né, o desejo de que algo se concretize, e vão se agregando e transformando aquele ato em um ato mágico. Diferentemente de muitas formas de alta magia, não é preciso qualquer crença religiosa para que o ritual das velas seja realizado, pois usa-se própria vontade, o desejo e o poder da própria mente para obter resultados. Então, como a gente explicou agora, a criança que não tem dimensão nenhuma de fundamentação religiosa, fundamentação doutrinária, ela realizou, né, esse ato mágico, né, com as velas, tá? A crença em uma entidade sobrenatural é, no entanto, um pré-requisito. Isso aqui quando a gente está falando de crença religiosa e fundamentação doutrinária, tá? Eu bato toda hora nesse termo de fundamentação doutrinária porque quando você emprega um recurso com conhecimento, você direciona ele, você está potencializando aquele ato, ok? Então, se você quer empregar a vela para fins espirituais, você sabe o que você está fazendo, então você tem que acreditar que existe uma entidade espiritual. Não necessariamente uma entidade espiritual do espiritismo, ou da Umbanda, ou do Candomblé. Né? Pode ser um santo católico, pode ser, né, um kami lá do shintoísmo, né, um espírito lá do hinduísmo, do budismo, enfim. Sem essa fé, né, sem essa crença, nenhum enfoque de ocultismo em assuntos psíquicos pode ser válido. Né? Quanto mais você emprega o ato com alguma crença, você potencializa, você direciona, você eleva aquele ato litúrgico, ok? Talvez fosse prudente acrescentar que isto não significa que não se possa categoricamente empregar o ritual ou orações de qualquer religião na magia das velas. É o que eu falei anteriormente. Você não precisa crer, né, em uma religião específica para você acender uma vela e fazer um pedido. Mas você, quando direciona um pedido para uma vela acesa, você acredita que alguém superior a você vai te ajudar a alcançar aquele objetivo. Então essa crença aí, naturalmente, ela tem que ocorrer. Qualquer um que queime uma vela por razões mágicas procura liberar e usar a sua mente subconsciente. Então, aquela parte que te liga a alguma raiz espiritual, tá? Quando você acende uma vela, você começa a orar ou você mentaliza algo que você quer, você está usando o teu subconsciente para criar aquele cenário favorável para você e para fazer com que essas energias positivas elas se aproximem e te ajudem a concretizar determinado objetivo. As primeiras referências, né, às velas datam do século X a.C. e vêm referidas em textos bíblicos. Então você vê que para a gente fundamentar alguma prática, a gente acaba linkando diversas manifestações religiosas, tá? Lembre sempre que a Umbanda é plural, é uma religião sincrética, tá bom?
Essas velas eram nada mais do que simples juncos besuntados com sebo. Descobertas arqueológicas encontram no Egito e na Grécia velas com formato de bastão. Para os gregos, as velas simbolizavam o luar, e constatou-se que na Grécia as velas eram usadas no sexto dia de cada mês como adoração a Artemisa, que seria a deusa grega da caça. A fabricação de velas desenvolveu-se independentemente de formas distintas em muitos lugares ao longo da história, como eu já falei. Não foi criação de uma pessoa específica, ela foi criada, constituída de maneiras diferentes em diversas partes do mundo, tá? Os romanos criaram as velas a partir de 500 a.C., sendo estas confeccionadas a partir da utilização de sebo animal. Estas velas, entretanto, não eram utilizadas para iluminação por eles, e sim como forma de presente em um festival dedicado ao deus Saturno, né? O festival era conhecido como Saturnália. A iluminação era realizada através de lamparinas de óleo. Isso aqui é só para fins de conhecimento, tá, galera? Não precisa ficar engessando isso aqui, não. Os primeiros registros de velas feitas de gordura de baleia na China remontam à dinastia Qin, que seria 221-206 a.C. Na Índia, a parafina de canela fervida foi usada para a fabricação de velas. Em parte da Europa, Oriente Médio e África, onde o óleo de lamparina feito de azeitonas estava prontamente disponível, a fabricação de velas, tal qual verificamos hoje, era desconhecida. Então vocês veem que cada parte do mundo eles utilizam uma técnica, e essa forma como ela se apresenta hoje só foi ser conhecida de alguns povos muito depois. Nos tempos antigos, as velas eram feitas principalmente de sebo, cera de abelha e, em séculos posteriores, também de espermacete, né, que seria uma mistura de substâncias gordurosas extraídas da cabeça de baleias, gorduras animais purificadas e cera de parafina. Então vocês notam que diversos elementos animais e vegetais estão inseridos na construção, na fabricação, na constituição dessas velas, ok? Então lembra que a gente fala que em determinadas práticas, objetos umbandistas, aquele objeto ali tem várias substâncias e elementos agregados. Então na vela aqui você está vendo elemento vegetal, elemento ígneo, elemento eólico. São vários elementos agregados que se juntam, né, fazem um conjunto energético e se somam a sua energia espiritual, a sua força de vontade, né, e criam, né, uma quarta, quinta, sexta energia espiritual que vai girar o mecanismo espiritual a seu favor. Você vai criar uma força que vai mover algo em direção a algo, entende? Essa energia que você cria vai fazer com que aquilo que você mentalizou de positivo para você ou para outra pessoa seja atraído para sua vida. Lembra que a gente fala aí, né, principalmente os populares, que pensamento positivo atrai coisa boa, pensa positivo e tal. Então, essa energia que você cria através da sua oração, mentalização, agregada aos elementos constituintes da vela que você está utilizando, vão criar isso aí, essa força de atração. Então, na Idade Média, as velas eram comuns, né, em toda a Europa. Os fabricantes de velas, que eram conhecidos aí como ladrilhos, faziam velas de restos de gordura coletadas da cozinha ou vendiam suas próprias velas dentro de suas lojas. A gente sabe que essa gordura aí coletada, ela vai ter um problema, principalmente por causa do odor e também por ela não conseguir produzir um material firme, né? Essa popularidade é traduzida nas diversas manifestações religiosas e festejos que tinham nessa época. E como exemplo, a gente dá a festa da Candelária na Espanha, né? E as festividades de Santa Luzia ali na Escandinávia, né? Vulgo em países nórdicos, né? Pessoal da Dinamarca, da Suécia, etc. Na Inglaterra e na França, a fabricação de velas tornou-se uma arte artesã, né? A partir do século XIII.
Um exemplo da expansão desse comércio foi a criação da Tallow Chandlers Company, que existe até hoje, tá? Fundada em 1300 em Londres, e da Wax Chandlers Company, que data de cerca de 1330. Em 1415, as velas de sebo foram usadas na iluminação pública, e o primeiro molde de velas surge no século XV em Paris. Aí à direita, quem está acompanhando pelo YouTube, à direita aí nas imagens, vocês vão ver essas velas produzidas entre séculos 6 e 7, a forma, a cor, o tipo do pavio, ver como é bem rústico, né? Pela Idade Média, as velas iluminavam igrejas, mosteiros e salões. Nessa época, o clero aconselhava o uso de velas brancas para afugentar as bruxas. A gente sabe que naquela época o conhecimento científico não era tal qual existe hoje, e muitas práticas e ações eram associadas aí a bruxarias, e muita gente foi morta, né? Teve sua vida ceifada em virtude disso aí. E os agricultores utilizavam as velas sagradas, né? Que seriam essas velas aí que passavam por algum tipo de liturgia, né? Sendo ela ungida ou benzida, para proteger os seus rebanhos. O material mais comum nessa época para confeccionar as velas era o sebo dos animais, porém tinha essa desvantagem, né, de criar muita fumaça e ter um cheiro bem desagradável. A opção que tinham era a vela feita com a cera das abelhas, só que a gente tinha um problema, né? As abelhas não conseguiam produzir a quantidade de cera necessária para ser fabricada a vela em grandes quantidades, né? Fabricação em massa. Na Idade Moderna, com o crescimento da indústria baleeira, ali por volta do século XVIII, o espermacete, que é um óleo que, né, tem na cavidade da cabeça das baleias, tornou-se uma substância amplamente utilizada para a fabricação de velas. Porque ele exalava menos odor, ele conseguia ficar mais rígido, uma iluminação melhor, etc. Tá? O espermacete era obtido por cristalização do óleo de cachalote e foi a primeira substância da vela a ficar disponível em grandes quantidades. Como a cera de abelha, a cera do espermacete não produzia um odor ruim, né, um odor repugnante, e produzia uma luz significativamente mais brilhante, né? Então, teoricamente, era um material melhor para se produzir a vela. Também era mais rígido do que o sebo, como eu falei, ou a cera de abelha, de modo que não se amoleceria ou se curvaria no calor do velão, né? Porque a gente tem esse problema. Se o material ele for de fácil derretimento, vamos colocar dessa forma, esquentou um pouquinho o tempo, aquele material ali vai se desfazer e você perde essa vela, né? Então as primeiras velas padrão eram feitas a partir da parafina de espermacete. Tá? Então aí abaixo, para quem está acompanhando no YouTube, a gente tem duas imagens, tá? A imagem da esquerda é a cabeça da baleia e está mostrando ali naquela parte amarelada mais superior esquerdo, né, da cabeça da baleia, da onde se tira o espermacete. E na direita a gente consegue verificar aí a vela produzida a partir desse espermacete e o óleo ali desse material, né? Em 1800, uma alternativa ainda mais barata foi descoberta, né? Que é o óleo de colza, também conhecido como óleo de canola, que era um óleo similar e derivado da couza. A couza é uma planta da família das couves. Gente, eu quero que vocês decorem esse monte de dados técnicos, botânicos, científicos. Não. Isso aqui é para ilustrar. É para que vocês consigam entender todo o cenário de utilização, criação, reprodução, expansão da vela como objeto de iluminação e posteriormente como objeto litúrgico, tá? Porque quando a gente fala de ancestralidade, de liturgia, de transmissão de conhecimento, muita coisa é falada que não corresponde à realidade. A vela, por exemplo, é um desses assuntos aí que podem gerar discussão. A vela não era acessível para o negro escravizado. Se já era caro para o branco com posses, já não era um valor razoável, imagine para o negro escravizado.
Então o negro escravizado no culto não usava vela, usava outras formas de iluminação, outras formas de elemento fogo constituído. A vela vem para o movimento religioso umbandista posteriormente, tá? Principalmente pela parte sincrética do culto, tá? Os químicos franceses Michel Eugène Chevreul e Louis-José Gay-Lussac, pessoal que estudou aí no coleginho da Tia Teté a parte de química, já ouviu falar muito do Gay-Lussac aí, tá? Introduziram a estearina em 1825. Michel Eugène Chevreul descobriu em 1811 que o sebo não era uniforme, mas sim composto por dois ácidos ligados à glicerina. Decidiu então retirar a glicerina do sebo, criando a estearina, mais dura, mais lenta para arder e que dava uma luz mais brilhante, né? Mais lenta para queima da vela. Com essa descoberta, a qualidade das velas melhorou substancialmente, tendo inclusive ajudado aqui em 1825, fossem também melhorados os pavios, né? O Michel, que deixaram de ser de algodão e passaram a ser feitos de fio enrolado, o que dava uma melhor uniformidade à chama. A estearina pode ter também origem vegetal, sendo extraída do óleo de palma, através do processo de cristalização. Mais uma vez eu repito, esses conceitos técnicos aqui, botânicos, biológicos, científicos, químicos, isso aqui não é para ninguém ficar engessando e decorando para ficar, declamando em terreiro, não. É só para vocês entenderem o contexto de uma maneira geral. Hoje em dia, as velas são usadas para as nossas orações ou para decoração, mas na antiguidade foi a principal fonte de energia. Pinturas encontradas em cavernas, que se estima terem sido feitas cerca de 50 mil anos antes de Cristo, mostram que naquela altura a luz era fornecida por recipientes com gordura animal. A gente já esgotou esse assunto aqui, né? Nesse primeiro módulo. Gordura animal foi amplamente utilizada como método de iluminação, tá? Gordura animal no estado líquido, nos quais se usavam fibras de plantas, podia ser fibra de planta, podia ser raízes, podia ser pedaços de plantas, tá? Para utilizar como pavio. Assim como a gente já viu. Lógico que, assim como a vela, o elemento base da vela, que são as ceras, os óleos evoluíram, os pavios, naturalmente, né, também evoluíram. Na Europa, no passado, as velas eram tidas como artigos de luxo. Já falei isso aí. Como elas não eram fáceis de produzir, principalmente antes de se descobrir matéria-prima mais barata, elas não eram acessíveis a qualquer um, tá? As velas eram tidas como artigos de luxo, sendo fabricadas na cidade por artesãos especializados e vendidas a um preço elevado, fossem de sebo ou de cera. Conforme as possibilidades de cada comprador, eram colocados em castiçais de madeira ou de prata. Isso aqui para fins de iluminação de ambiente. Apesar de seu preço e atendendo a necessidade óbvia, foi rapidamente visto como um negócio estável e, claro, lucrativo. Só em Paris, no ano de 1292, foram contabilizados 71 fabricantes de velas. Então, obviamente, a gente trabalha com oferta e demanda. Então, se você tem muita gente procurando por aquele material, e era uma necessidade, claro, você iluminar o ambiente, até porque você precisa da luz para trabalhar de noite, para ler, para produzir alguma coisa, certo? Era um item considerado essencial, então, e como a produção dele era difícil, a matéria-prima não era barata, o item acabava se encarecendo. Com a corrida do petróleo em 1830, surgiu o derivado mais conhecido da composição das velas atuais, a parafina. Em 1854, foi combinado com a estearina e estavam assim conjugados os elementos bases para a produção das velas como as que ainda usamos hoje em dia. Então, olha só a trajetória. A gente começa a falar de vela século XV a.C., 50 mil anos antes de Cristo, 200 anos antes de Cristo na China, e ela só assume a forma tal qual a gente enxerga hoje no século XIX, 1830.
Então olha a quantidade de tempo que esse material demandou para se transformar no objeto litúrgico que a gente usa nas sessões umbandistas no dia de hoje. Muita coisa, né? Isso aí é para a gente refletir sobre a ancestralidade dos objetos litúrgicos também, tá? Ao criar a vela, a humanidade foi literalmente tirada das trevas. Antes da invenção da lâmpada, eram as velas que iluminavam todas as residências, os palácios, os casebres de várias partes do mundo. Foi à luz de velas que grandes escritores fizeram seus livros, cientistas elaboraram teorias geniais, que exímios músicos encantavam plateias séculos atrás, etc. É o que eu falei. Certo? Se tem demanda, tem oferta. E a vela ela fez parte da rotina do mundo inteiro. E ela proporcionou para todo mundo, em diferentes contextos, a produção de conteúdo, né, literário, científico, artístico, religioso, etc. Então entendemos nesse módulo introdutório a origem das velas e sua importância para a nossa sociedade. Com os avanços tecnológicos, ela tornou-se obsoleta para o fim a que se destinava, né, que era de iluminação de ambientes. Porém, ainda é um poderoso recurso nas diversas manifestações religiosas, iluminando a nível espiritual o caminho de cada indivíduo. Então, a gente sabe que o mundo ele é completamente desigual. A gente sabe que existem partes do mundo que não têm energia elétrica, que a sua iluminação ainda é arcaica, ainda se faz por velas, né? Mas a maior parte do mundo hoje em dia utiliza velas apenas como algo decorativo ou para fins religiosos, ok? Aqui são as fontes que foram utilizadas aí para a confecção do conteúdo, para vocês não acharem que eu estou carteando aqui o que eu estou falando, tá? Pode entrar aí nos endereços aí e conferir. E é isso aí. Valeu, rapaziada. Vamos que vamos, até o próximo conteúdo.